Santo Tomás de Aquino, confessor e doutor da Igreja, dúplice, paramentos brancos, tendo sido confiado, com 5 anos apenas, aos monges de Monte Cassino, o jovem Tomás resolveu mais tarde entrar na Ordem de São Domingos, de que é a maior glória. Ensinou filosofia e teologia, com uma ciência e brilho que fazem dele um dos maiores orientadores do pensamento cristão. Por causa da sua inocência e do seu gênio, a Santa Igreja deu-lhe o título de doutor angélico. Morreu a 7 de março de 1274. Leão XIII declarou-o padroeiro das escolas cristãs. Leitura do Livro da Sabedoria. Desejei a inteligência, e ela me foi dada. Invoquei o Senhor, e veio a mim o espírito da sabedoria. E preferia aos reinos e aos tronos, e julguei que as riquezas nada valiam em sua comparação. Nem pus em paralelo com elas as pedras preciosas, porque todo o ouro, em sua comparação, é um pouco de areia, e a prata será considerada como lodo à sua vista. Eu amei-a mais do que a saúde e a beleza, e resolvi-me a tê-la por luz, porque a sua claridade é inextinguível. Todos os bens que me vieram juntamente com ela, e recebi de suas mãos inumeráveis riquezas. Regozijei-me em todas as coisas, porque ia à frente de mim essa sabedoria, e eu ignorava que ela é a mãe de todos os bens. Aprendi-a sem preconceitos, e reparto-a com os outros sem inveja. E não escondo as suas riquezas, porque ela é um tesouro infinito para os homens, e os que dela usaram foram recebidos na amizade de Deus em virtude dos dons da ciência. Hoje abrirei uma exceção, porque eu gostaria de falar sobre o maior de todos os doutores da Igreja. Não estou aqui querendo dizer que ele está acima dos apóstolos, caso alguém possa vir me objetar, ou dos profetas. Aqui eu estou falando de teólogos, aqueles que usam da filosofia como uma ferramenta, como instrumento, como uma antila theology, para estudar e ensinar a ciência divina. Dentre os que fizeram isso e fazem isso, ou até mesmo, quem sabe, o que farão isso, Santo Tomás de Aquino está muito, muito, muito acima. Tá? Muito acima. Podemos dizer que enquanto os mais renomados teólogos sejam lanternas, Santo Tomás de Aquino é um farol. Eu não posso deixar também de deixar aqui uma outra leitura que poderia até ser colocada no lugar do livro da sabedoria, que é a leitura de hoje, que é a leitura do livro do Eclesiástico 39, capítulo 39, versículos de 1 a 15, que eu faço questão de ler. Diz o seguinte: outro tanto não sucede com o que aplica o seu espírito à lei do Altíssimo e nela medita. Investiga a sabedoria de todos os antigos e dedica-se ao estudo dos profetas. Conserva no seu coração as narrações dos homens célebres e penetra também as sutilezas das parábolas. Indaga o sentido oculto dos provérbios e ocupa-se dos enigmas das parábolas. Serve no meio dos grandes e aparece diante do que governa. Percorre a terra de nações estranhas
para reconhecer o que há de bom e mal entre os homens. Essa parte é muito interessante, né, para aqueles que reprovam absolutamente a leitura dos pagãos. Porque, veja bem, percorre a terra de nações estranhas para reconhecer o que há de bom e mal dentre os homens. Foi isso que Santo Tomás de Aquino fez. Investigou toda a filosofia dos gentios e absorveu o que há de bom e rejeitou o que há de mal. Aplica-se o seu coração a velar de madrugada ante o Senhor que o criou. Na presença do Altíssimo, faz a sua oração. Abre-se a sua boca para orar e pede perdão dos seus pecados. As biografias de Santo Tomás de Aquino apontam que ele é um homem que dormia muito pouco. Ele dormia de madrugada e acordava de madrugada. Seja para rezar, seja para derramar as lágrimas pelos seus pecados, seja para estudar também. Se o Senhor assim o quiser, enchê-lo-á do espírito da inteligência. E com certeza foi isso que eu fiz. E então derramará as palavras da sabedoria como chuva, e na oração louvará o Senhor. E foi isso que Santo Tomás fez. A Suma Teológica é uma grande prova disso. Assim como as suas questões disputadas, a Suma contra os Gentios, entre outras obras monumentais. E continua: regulará os seus conselhos e as instruções, e meditará no segredo de Deus. Exporá publicamente a sua doutrina, que aprendeu, e fará consistir a sua glória na lei da aliança do Senhor. Muitos louvarão a sua sabedoria, que jamais ficará no esquecimento. E é isso que nós vemos também. As obras de Santo Tomás de Aquino estão praticamente em todos os continentes. Todos o reconhecem, seja para falar bem, seja para falar mal. Não perecerá a sua memória, e o seu nome será repetido de geração em geração. As nações publicarão a sua sabedoria, e a Assembleia publicará o seu louvor. Enquanto viver, terá a maior reputação do que 1000 outros, e quando repousar, a sua fama aumentará com isso. E de fato, as obras de Santo Tomás de Aquino foram reconhecidas principalmente depois de sua morte. Essa profecia também poderia aplicar-se a ele. Essa leitura poderia muito bem também se encaixar na leitura de hoje. Santo Tomás de Aquino, ele foi o grande luminar que a igreja teve depois do apogeu da Idade Média. Foi contemporâneo de outros doutores, como São Boaventura. Foi contemporâneo de santos como o próprio rei da França, São Luís. E sabemos, né, que depois, apesar de ter parte de sua obra condenada por conta do bispo Etienne Tempier, de forma errônea, mais tarde foi reconhecido que ele que o que ele escreveu foi condenado por engano, e hoje a igreja louva a sua doutrina como, podemos dizer, uma grande chama. Santo Tomás de Aquino poderia dizer que ele é o principal responsável pela minha conversão, porque eu não vejo nenhuma ou outra razão, tá, para explicar a razão por ter deixado as trevas do ateísmo,
senão justamente por conta de sua intercessão. Eu lembro que depois que eu deixei de ser ateu, eu fui tomado de uma grande curiosidade, tá? De conhecer a doutrina dele para me aprofundar nas 5 vias. Primeiro, eu fui diretamente. Encontrei uma edição em espanhol da Suma Teológica da BAC, em PDF, e fui diretamente na parte das 5 vias. Dei uma olhada como a Suma Teológica se estrutura, aí depois fui diretamente lá. No entanto, me pareceu muito obscuro. Muito obscuro mesmo. E pensei, acho que o Richard Dawkins e outros críticos não entenderam as 5 vias. Porque se eu não estou entendendo agora, não foram eles que entenderam também. Porque eu percebi que era necessário ter algum ensino de preparação. Então, eu fui investigando, e eu percebi que era necessário ler algo que eu ajude na introdução. Comecei com alguns vídeos no YouTube. Eu lembro da explicação do Leandro Fedeli, que ajudou a entender um pouco. No entanto, hoje eu vejo que a explicação dele é um pouco superficial e fraca. Depois eu fui para o livro de introdução. Eu lembro que gastei um dinheiro com 1 ou 2 livros. Até que eu lembro de ter encontrado a escola tomista. E eu pensei, eu vou dar um jeito de fazer esse curso. E eu fiz. Mas demorou para chegar na parte de 5 vias. Tá? É quase no final do curso, pois é matéria de metafísica. Então, eu vi outras explicações e também eu lembro que quando foi lançado A Raiz da Anatomia da Mulher Filosófica, eu fiquei entusiasmado e ali também ajudou um pouco, porque ali foi uma grande introdução também. Eu considero uma grande introdução à filosofia tomista. Mas aí adquiri também as obras do Gardel, tem as 24 teses tomistas explicadas pelo Padre Gon. Mas foi isso, tá? Eu fui empilhando livros. Qualquer livro que trate sobre Santo Tomás eu fui empilhando aí. E claro, as obras do próprio Santo Tomás. Eu hoje me sinto mais preparado para não apenas aprender melhor 5 vias, como para explicar também. Porque as 5 vias foi a minha grande obsessão logo depois que eu larguei o ateísmo. Então, essa é uma das razões para Santo Tomás aqui não ser tão importante na minha vida. Porque deixando as trevas do ateísmo, também eu fiquei mais aberto para a graça que Deus me deu para mais tarde decidir retornar a ser católico. Santo Tomás de Aquino é certamente o principal responsável por isso, depois, claro, do próprio Deus. Porque Deus é efetivamente a causa eficiente de toda e qualquer conversão.
Então, meus amigos, aqui eu deixo, tá, o meu elogio a Santo Tomás de Aquino. A importância dele tanto para a igreja como também para mim. Sua doutrina é certamente a doutrina que com melhor poderemos combater as doutrinas ímpias da modernidade. O estruturalismo, o pós-estruturalismo, o marxismo, o marcosianismo, todas essas tolices, todas essas doutrinas ímpias que nós estamos vendo hoje. Com Santo Tomás de Aquino, com quem poderíamos combater praticamente todas as heresias existentes. Seja ele o modernismo, seja ele a doutrina da justificação luterana, seja também as doutrinas heréticas antigas, ou o gnosticismo. Tá? É com Santo Tomás também com que poderíamos combater a doutrina dos sectários de hoje em dia. Santo Tomás de Aquino a principal luz que nos guiará no combate. É também, ao mesmo tempo, a nossa principal arma de combate. Tá? No âmbito filosófico, teológico, talvez seja até a única. Alguém poderá objetar dizendo que Santo Tomás de Aquino cometeu alguns erros. No entanto, meus amigos, os seus erros não foram erros, tá, de conclusão. Foi apenas erro de premissa a partir do conhecimento adquirido naquela época. Porque vemos que Santo Tomás nunca errou numa conclusão. Se logisticamente falando, ele acertou praticamente tudo. E temos que ser honestos e reconhecer isso. E digo também que uma certeza que eu tenho, tá? Eu não sei quando morrerei, mas eu sei que quando morrer, eu vou levar também o meu tomismo para o túmulo. Tá? Quando eu morrer, eu morrerei convicto de que o tomismo foi sempre a escola filosófica e teológica correta. Eu considero virtualmente impossível que qualquer outra esteja certa. Então, encerro aqui. Como digo, hoje abri uma exceção. Por quê? Porque precisava gravar um vídeo exclusivamente sobre esse santo doutor. E encerro aqui que Santo Tomás de Aquino rogue por nós e que pela sua intercessão sejamos iluminados. Considere ajudar o canal, me sigam nas redes sociais, apesar de agora estarem paradas. Fique com Deus e até um próximo vídeo.